Nós vamos falar hoje uma palavra que é muito conhecida, né? Sobre a casa na rocha. Amém? Os pais estão empolgados lá, ó. Quem já é pai e quer ser pai de novo? Amém. Olha, irmão Gilino, a mulher dele baixa essa mão aí. Amém. Irmã Sueli. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Que silêncio profundo. Glória a Jesus. Abre sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Eu vou ser bem breve com a palavra, porque hoje tem ceia, né? Mas nós não podemos deixar de falar da palavra de Deus. Espera aí, deixa eu... Glória a Jesus. Irmãos, eu marquei errado o versículo aqui. Espera aí. É 24, né? Sabe o que eu marquei aqui? 24, 2. É esse mesmo. Obrigada, pastor Vinícius. Aqui eu vou ler 2 versículos só, tá? Que diz assim, olha, portanto, vamos ficar em pé, irmãos, para a gente ler a palavra? Glória a Deus. Portanto, quem ouve estas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Os irmãos podem assentar. Esse texto da palavra, Deus tem falado muito comigo já há alguns dias. E interessante que eu me lembrei muito, irmãos, daquela história infantil dos 3 porquinhos. Quem se lembra? E eu comecei a pensar, eu falei assim, eu acho que essa historinha dos 3 porquinhos, quem criou ela, talvez seja baseada um pouquinho na palavra de Deus. Assim como tem alguns filmes que eles baseiam na palavra de Deus e fazem os filmes, né? Como Nárnia, não é? Alguns filmes são baseados na palavra e eles fazem não um comparativo, mas eles entram com a palavra. E eu comecei a pensar, né, na história dos 3 porquinhos, né? A primeira casa feita de palha, a segunda de madeira e a terceira feita de tijolos, né? E aí diz que o lobo mau veio, assoprou a primeira casa, e o que aconteceu? A segunda casa, o que aconteceu? O que aconteceu quando o lobo soprou? Caiu, né? E essa história a gente aprende quando a gente é criança. E se a gente lembrar das historinhas que a gente aprendeu, a gente vai entender que uma casa construída com tijolos e na rocha, ela não cai. Ela fica estruturada e forte, né? Então eu marquei alguma coisa aqui, os que trabalham com obra aí, se eu estiver errada, me corrija, tá? Porque eu marquei um pouquinho aqui sobre como é feita uma estrutura de uma casa. Primeiro, precisa-se de um bom terreno, né?
Um bom terreno. Quando a gente vai comprar um terreno para construir uma casa, a gente não vai buscar um terreno todo acidentado, cheio de, que dá lá na beira do rio. A gente não vai. Primeiro, a gente vai buscar um terreno que dá para fazer o alicerce. Não é isso? Porque como que nós vamos construir um alicerce em um terreno acidentado? É preciso pôr aterro, é preciso construir uma estrutura bem forte para sustentar o que vai em cima. E assim é a nossa vida espiritual. Então, a Bíblia diz que, esses dias atrás eu ministrei aqui sobre a palavra quando cai numa terra fértil, num solo sarado, num solo que produz. Nós somos essa terra boa, esse terreno bom. Então, Jesus, ele investiu em mim, em você, a nós, seres humanos, para edificar uma casa espiritual, para que o Espírito Santo possa habitar. Então, uma casa estruturada na rocha, ela não se abala. Mesmo quando vem as fortes tempestades, mesmo quando vem o vento, mesmo quando vem chuvas. Essa semana Deus falando comigo a respeito dessa palavra, eu acho que por conta de eu estar estudando, eu tive um sonho com uma grande tempestade que estava destruindo tudo. E eu lutava para manter algo firme. E daí eu me acordei e fui novamente nesse texto da palavra. As coisas acontecem na vida de todo mundo, irmãos. Nós não podemos fugir e nem fingir que ninguém nunca passou por uma tempestade. Algo que pudesse falar assim, dessa vez eu não levanto mais. Dessa vez eu me afundo, dessa vez todo mundo já passou. E quem não passou, vou falar uma coisa para você, se prepare, porque você vai passar. Porque a Bíblia diz que o dia mau vem para todos. Vem para todos nós. E nós precisamos estar estruturados. Então, para se ter uma casa sólida, aí vai um bom terreno e começa-se a construir a fundação da casa. Aí eu me lembro quando estava construindo a minha casa, primeiro foi marcado o lugar onde iria o alicerce, e depois foi feito brocas, é isso que chama? Aqueles buracos? Bem profundo, aonde colocaria muito concreto, cimento com ferro, e depois era construído aquelas alicerce, eu ia falar paredinha, onde vai cimento dentro, porque na minha época da construção da minha casa era do sistema antigo. Hoje se usa o sistema de baldrame, é isso? Falei certo? Estou quase me formando engenheira já. Né? E daí, mas a fundação precisa ter. Ela precisa. Como hoje é o Dia dos Pais, eu falo para você mãe, você pai, que a estrutura da nossa casa, da minha casa, precisa ser fundada, forte, estrutura forte. Estou falando de família, estou falando da minha vida pessoal. Precisa ter fundação. Senão a casa cai. A casa ela não subsiste à tempestade. Vem o vento e... Lembra dos 3 porquinhos? Derruba. A casa não aguenta. Porque hoje nós vemos no mundo que nós estamos, muitas pessoas tombando, muitas pessoas sem uma direção, sem uma estrutura. E vem o vento e a família se destrói. Aí vem a separação. Primeira coisa, pais separados, filhos sofrem. Irmãos, eu não estou
não estou falando que, às vezes tem alguém aqui e fala assim, puxa vida, eu sou separado, eu sou divorciado. Não estou julgando a tua vida. Mas é muito visível os filhos sofrerem quando acontece isso. Acontece coisas que muitas vezes não tem como consertar. Ou, vou dar um exemplo aqui, já que eu entrei nessa palavra, né, que eu não ia falar a respeito disso, mas acabei entrando. A respeito de divórcio. E às vezes a gente fala assim, como se estabilizar quando tem um homem que ameaça uma mulher com uma faca? Ou como pode viver um casamento e uma mulher ameaçada de morte, ou vice-versa, porque existem situações. Aí chega a um extremo que não dá para viver junto. Ou a pessoa toma uma posição e fala, eu preciso me posicionar, porque senão eu vou morrer. Ou a pessoa se sujeita à morte. Então é complicado. Então é uma situação, é cada caso um caso. Cada situação é uma situação. Mas, vamos falar agora da nossa realidade. Que nós precisamos de um alicerce forte para manter a nossa casa em pé. Uma casa que passa pela tempestade e vence. Então nós somos, eu pus aqui, edificados uma casa espiritual. As nossas vigas e colunas sustentam toda a tempestade da vida, né? Então aquilo que nós construímos, ela sustenta o que nós vamos passar. Só que isso depende de mim. Construir essa preparação, né? Eu não posso pedir para o meu vizinho construir isso para mim. Eu preciso fazer. Mas como que eu vou fazer isso? Me estruturar. Tornar uma casa forte espiritualmente. Deus, Ele dá para nós, irmãos, um mapa. Eu sempre falo isso. Um manual de instrução. Para que a gente possa se estruturar. Estar firme nele. Para poder vencer. Ah, mas eu ler a Bíblia vai me ajudar a ter uma casa forte? Sim. Eu orar vai ajudar eu ter uma casa forte? Sim. Nós não precisamos perguntar aqui quantos leem a Bíblia, quantos oram, porque eu acredito que se nós somos filhos de Deus, todos nós temos a prática da leitura da Bíblia e da oração, que é o alicerce para uma estrutura de uma casa forte. Como que eu vou dizer assim, não preciso orar, não preciso ler a Bíblia e vou ter uma casa forte, espiritualmente? Irmãos, não tem. Não tem como quando eu estava construindo a minha casa física, eu chegar no meu vizinho e falar assim, olha, você pode cuidar para mim da minha obra? Você pode ficar de olho na construção dela que o pedreiro vai fazer? Não tem como, irmãos. Ele pode até, de vez em quando, passar por lá e dar uma olhadinha. Mas se o dono da casa não estiver de olho em cima da obra, vai sair torto. Vou voltar um pouquinho quando estava construindo a minha casa. Eu me lembro que um dia eu cheguei, a minha casa ela tem uma parte que a cozinha ela é aberta, né? Entre a sala e a cozinha tem um balcão. E quando nós chegamos em casa, o pedreiro subindo as paredes. Daquele lugar onde eu queria que tivesse um balcão. E eu cheguei lá, eu ia todo dia de manhã. O Arnaldo trabalhava e eu ia todo dia de manhã. Um dia eu cheguei lá, eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, estou subindo uma parede aqui. Eu falei, não, não é assim que está na planta. Eu falei, a planta diz que aqui vai ter um balcão. Não, mas você vai se arrepender de fazer o balcão. Então, eu decidi subir a parede aqui. Eu falei, não. Eu falei, a casa é minha. Era um parente da gente que estava construindo na época. Eu falei, não, eu quero o balcão aqui. Eu falei, você pode derrubar essa parede porque eu quero o balcão aqui. Então, eu não podia contar com a ajuda do meu vizinho, porque quem tinha a planta da casa era eu. Irmãos, na nossa vida espiritual,
não adianta a gente falar assim, olha, eu vou pôr uma mensagem lá no YouTube, eu vou na igreja só de domingo, né? Ou eu vou orar uma vez por semana e deixar a casa crescer, irmãos. Não tem como. É impossível uma casa ficar estruturada com os olhos de outra pessoa. Eu vejo aqui o Juninho, meu genro, ele é engenheiro. E às vezes eles trabalham com obras fora do estado. De vez em quando a Stephanie liga e diz assim, Juninho está no aeroporto, está indo lá para Pernambuco, para olhar uma obra que está sendo levantada. E ele vai lá num dia, fica 2 dias e volta para Limeira. Né, Juninho? E quando chega lá, é olho de águia. Aqui não pode. Aqui tem que ser feito assim, não pode ser dessa forma. Precisa ser quebrado e feito novamente. Os olhos de um engenheiro, de um construtor, de um proprietário de algo, irmãos, tem que estar em cima. Precisa estar em cima. Agora eu vou falar um pouquinho, como eu disse, a respeito de nós, a respeito da nossa família. Os nossos filhos, pais, não entregue a formação dessa casa chamada filho para a televisão. Não entregue, entendeu? Essa casa chamada filho para o YouTube educar. Não entregue essa estrutura que você tem para os professores educarem. Não entregue. É olho em cima. Não é assim, não faça assim. É assim, é desse jeito. Porque nós estamos formando o caráter dos nossos filhos. Formando a estrutura casa. Não é assim, o filho chega em casa, olha pai, hoje eu vou passar a noite fora de casa. Não é assim. Limites ainda existem. Regras dentro de um lar ainda existem. Hoje as pessoas não se põem mais limite nas coisas. Irmãos, nós temos que estruturar a nossa vida, a vida dos nossos filhos. Às vezes a gente pensa assim, que responsabilidade. Quantos aqui tiveram seus filhos bebês? Que pergunta, né, irmãos? Não é? Aí, quando eles nasceram, beleza, solteiros, maravilha, sem preocupação nenhuma. Os filhos nasceram. Primeiro dia que a criança passa na nossa casa. Primeira noite, irmãos, cai a ficha. Olha a Cris lá. Ó. Cai a ficha. Meu Deus. Depende tudo de mim. Depende tudo. Depende da primeira mamadeira. Da primeira fralda sendo trocada pela mãe e pelo pai. Depende tudo, 100%. E isso, irmãos, é para a vida toda. Para todo tempo, para todo dia, para toda hora. Filho nunca deixa de ser filho. Pai nunca deixa de ser pai. Mãe nunca vai deixar de ser mãe. Então a estrutura familiar, a estrutura de uma casa na rocha, ela não cai. O vento pode até balançar, irmãos, porque, como eu disse, os percalços da vida vêm, as lutas vêm, o dia mal vem. Mas não pode a casa ser destruída. Ela precisa manter a casa na presença de Deus. Precisa manter a casa enraizada, como diz a Bíblia. Enraigadas. A Bíblia fala assim, eu sou a videira, vós a vara. Aquele que estiver ligado em mim, dá muitos frutos. Mas aquele que não estiver ligado em mim,
não tem como produzir frutos. Não tem. E o mais, a Bíblia fala que ele corta e lança no fogo. Irmãos, não tem como crescermos espiritualmente sem estarmos ligados na videira que é Cristo. Não tem como uma casa estar estruturada forte na rocha, sem cair, sem estar ligado em Cristo. Não tem. Isso serve para a nossa vida espiritual, serve para a nossa vida familiar, para a nossa estrutura emocional. A nossa emoção depende de Cristo. O nosso emocional depende de Cristo. Para estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem com Deus. Eu preciso estar mais e mais e mais e mais aprofundado. Acontece uma crise de ansiedade, como acontece comigo muitas vezes, porque nós não somos isentos. E nós nos voltamos mais a Deus para poder sair daquele lugar. Precisamos estar estruturados no Senhor para que possamos vencer. Então, para uma construção, eu escrevi aqui, é necessário que haja um terreno sólido, marca bem aí, um alicerce com colunas profundas e um fundamento estruturado, para que não tenha trincas nesta casa com os abalos do solo e não venham ter fendas a ponto de cair por terra. Fendas, brechas. Quantas vezes eu já cheguei na minha casa, eu me lembro quando construiu, porque a minha casa precisou ser aterrada. E apareceu uma trinca lá perto da minha cozinha. Irmãos, eu fiquei apavorada. Eu falei, minha casa vai cair. Eu fiquei muito preocupada. Aí, o Arnaldo, na época, ele também era engenheiro, trabalhava com obras. E ele dizia para mim, fica tranquila, a casa não vai cair. Isso foi um abalo da terra. E cedeu não sei o quê, o alicerce, não sei o quê. E queria me explicar, mas eu fiquei desesperada. Eu achava que aquela parede ia cair. Então, quando tem algum problema lá na fundação, irmãos, vai aparecer trincas. Vai aparecer rachaduras. Então, nós precisamos reforçar o alicerce para que a casa não caia. E como reforçar o alicerce depois de uma casa erguida, uma casa coberta, construída? O gasto é maior, os prejuízos são maiores, mas é necessário. Na vida cristã, quando vêm as rachaduras, as trincas, eu disse que para uma casa os gastos são maiores. Quando vem uma rachadura na nossa vida espiritual, irmãos, o gasto é maior. Se eu orava 1 hora por dia, eu vou passar a orar 2. Se eu orava meia hora, eu vou passar a orar 1 hora. Eu preciso reforçar o alicerce, porque alguma coisa nesse alicerce abalou a construção. Se eu jejuava 1 dia, eu vou jejuar 2. Se eu jejuava 2, eu vou jejuar 4. Se eu orava de madrugada 1 dia, eu vou orar 2. Reforçar. Para que a estrutura da nossa casa espiritual permaneça inabalável. Permaneça firme. Porque o vento vai vir. O vento vai vir, irmãos. A tempestade vai vir. Não é melhor a gente se estruturar antes? De que tudo isso se aconteça, que possa acontecer. Depois desse fundamento, onde fica no solo, nós precisamos do que na casa? Paredes. Está lá. O alicerce, as colunas e começa a erguer as paredes. Porque a casa precisa ser fechada. Nós temos o alicerce na nossa vida espiritual, nós aceitamos Jesus, fomos para a igreja e tudo começou a acontecer de bom na nossa vida. E de repente a gente acha que só o alicerce é suficiente. Eu aceitei Jesus, beleza, está tudo bem na minha vida. Mas
Aí eu me esqueço das paredes. As paredes é o que cerca, é o que protege, é o que fecha. E essas paredes, irmãos, volto a dizer, leitura da palavra e oração, para que ela seja fechada. Ah, mas eu estou muito cansada hoje. Eu estou muito cansado hoje. Deus me entende. Entende que você poderíamos orar, mas o cansaço tomou conta de nós. Ele entende perfeitamente. A gente usa de desculpas. Ah, hoje eu não estou com vontade de orar porque o meu marido brigou comigo, minha esposa brigou comigo. Não é assim que funciona. A casa nossa precisa ser edificada. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser fechada com paredes. A nossa vida, irmãos, precisa estar nos pés do Senhor. Depois desse fundamento, que eu disse, precisa de paredes com bons tijolos e um teto. Olha só, alicerce, parede e teto. E depois de tudo, o acabamento, que é o revestimento, a pintura, as decorações de uma casa, né? E assim se constrói uma casa. Não é assim que a gente faz a nossa casa? A gente vai buscar as coisas boas para colocar nessa casa. A gente quer o melhor para que ela seja bonita e depois de pronta, quem passar por ela pode desfrutar da beleza de uma casa acabada. A nossa vida espiritual é do mesmo jeito, irmãos. É da mesma forma, né? Eu falei aqui da casa física. A gente quer um bom acabamento, tudo de bonito. Aí a casa, ela enfeita o bairro, ela enfeita a cidade, e as pessoas passam por ela e falam assim: nossa, que casa bonita, que muro bonito, que capricho. Agora vamos fazer uma reflexão para a nossa vida espiritual, irmãos. Nós temos o alicerce, colocamos a parede, precisamos de um bom revestimento nessas paredes. A nossa vida espiritual revestida não somente de oração, de leitura da palavra, mas de atitudes, que reveste a parede da nossa casa, irmãos. Ah, eu sou um bom crente, eu tenho um bom alicerce, eu tenho paredes na minha casa, mas eu não tenho um bom revestimento. O que é o bom revestimento? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, se eu tenho tudo isso, eu preciso ter obras na minha vida. As obras não salvam, mas se eu tenho um alicerce, eu tenho paredes, eu tenho um teto, eu preciso de revestimento. Eu preciso de atitudes. Eu preciso de fazer o bem. Sabe aquela velha história que a gente ouvia quando era criança? Ajudar um velhinho a atravessar a rua? Quando a gente entra num ônibus e vê uma pessoa de idade em pé, você quer se assentar? Levanta e dá o lugar para a pessoa. E não é só para um idoso, irmãos. Quando nós vamos num mercado, qual é a preferência? Gestante? Idosos? Hã? Não entendi. Deficiente? Esses tempos atrás, mais ou menos há 1 mês e meio, 2 meses, como eu estou falando de idoso, tá? Nós fomos no cinema assistir um filme, eu e a minha família. Nós resolvemos ir. E quando chegamos lá, irmãos, um rapaz, um moço, mas ele ofendeu tanto uma senhora de idade, porque ela havia entrado na fila preferencial, que eu fiquei com vontade de voar no pescoço dele.
e fazer ele sair de dentro do cinema. Eu olhei, eu pensei em enfrentar. Eu falei, não, ele era grande. Falei, não vou não, porque eu vou apanhar. Irmãos, não é só de idosos. As nossas atitudes como cristão, o nosso falar, revestimento, irmãos, o que eu falo dentro da minha casa, quando eu estou fora da minha casa, com as pessoas que eu converso. Revestimento, se a gente for abrir um leque aqui, vai ser muitas coisas. A maneira que eu visto, o revestimento da casa do Espírito Santo. A maneira que eu ando na rua, que eu converso, revestimento. E daí, depois do revestimento, aí as pessoas admiram. As pessoas passam a admirar. Às vezes a gente quer ser admirado por outras pessoas, mas a gente não faz por merecer. A gente é um bom crente dentro da igreja. Não precisa responder. O seu vizinho sabe que você é cristão? Responda para você mesmo. Não estou falando crente, irmãos. Porque hoje ser crente é status. Ser crente é bonito. Você vai se apresentar para alguém. Olha, eu sou crente. A gente até enche a boca para falar, eu sou crente. É status. Mas as nossas atitudes provocam vontade das pessoas servirem o Deus que nós servimos? Irmãos, isso é muito sério. Quando eu converso, estou numa roda de amigos lá no meu trabalho, na faculdade, aonde eu ando, lá no supermercado, seja onde for, irmãos, num churrasquinho da família. O nosso comportamento, o nosso revestimento provoca desejo das pessoas olharem e dizer assim, que bela casa, que bela estrutura. A palavra de Deus diz, a casa edificada na rocha, ela passa por tempestade e ela não se abala. Ela não se abala. Aonde está a minha casa, a sua casa, a casa dos filhos de Deus, irmãos? Como está a nossa vida com Deus? Precisamos nos estruturar. Eu anotei vários versículos aqui, mas eu já vou passar para a ceia. Assim também somos nós. Jesus nos compara a essa casa feita na rocha. Nós precisamos ter fundamentos bíblicos, porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo e a prova da que eu espero. Levantar paredes com a prática da palavra, obediência ao Senhor, né? Ser obediente a Deus, obediente aos pais, obediente às autoridades, obediente, irmãos, àquele policial que muitas vezes manda parar, obediente ao patrão, obediente aos professores, porque os professores que o diga hoje. Eu me lembro quando eu era criança, eu chegava para minha mãe, se eu chegasse para minha mãe e falasse assim, olha, eu levei um castigo na escola. Ah, é? Mereceu. Hoje, se os filhos chegarem em casa e falar, minha professora me corrigiu. Ah, é? Espera aí. Se você mexer com meu filho, você vai apanhar. Não abra a boca para falar nada para o meu filho, porque quem manda nele sou eu. É assim, irmã Silmeire? Como está a estrutura familiar, a nossa casa? Né? Sermos obedientes a Deus e obedientes às autoridades. Tendo uma cobertura espiritual de oração. Ah, irmãos. Por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, eu aprendi que eu precisava ter uma cobertura espiritual.
né? Fazem 40 anos de conversão. E eu pensava assim, eu preciso de um líder para ter cobertura espiritual. Irmãos, existe hierarquia, sim, dentro do reino de Deus. Existe, irmãos, existe isso, tá? Uma proteção de nós estarmos abrigados dentro de um templo, de uma igreja, de um corpo, vou dizer assim, o corpo de Cristo não é a igreja, a estrutura, a caixinha, não é. Mas um líder espiritual pode ser você, pode ser eu. A cobertura espiritual na minha vida vem pela minha oração, pela minha vida com Deus. A cobertura espiritual da igreja, ela vem de Deus. Não adianta, irmãos, eu falar assim, eu não preciso orar, eu tenho um pastor orando por mim. Eu não preciso orar, eu tenho um diácono lá, Zé, que eu pedi oração para ele essa semana. É assim, pastor Pedro? É assim, pastora Mara? A cobertura na nossa casa, ela vem pela nossa oração. Pela nossa intimidade com Deus. Eu tenho uma cobertura espiritual sobre a minha vida. Tudo bem. Eu procuro um líder e vou viver embaixo da cobertura espiritual. Irmãos, não existe um homem justo na face da terra. Não existe. Só Jesus Cristo. Esse é o líder espiritual sobre a nossa vida. Está entendendo? Está dando para entender, irmãos? Tem muita gente que não ora. Ele levanta de manhã e ele pensa assim, nossa, meu pastor já orou por mim hoje, então não preciso orar. Cuidado, hein? Não vacila. A casa cai. Um acabamento com o fruto do Espírito Santo. Alicerce, fé. Parede é obediência, prática da palavra de Deus. Cobertura espiritual, oração e jejum. E o acabamento desta casa é o fruto do Espírito. Bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, revestimento de uma casa. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, olha só, presta atenção, irmãos. Eu sou casa do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo mora em mim, ele está em mim. Qual é o fruto do Espírito que mora em mim? Bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Esses frutos são atitudes do Espírito, não é do homem. Se o Espírito habita em mim, então ele está em nós. Esses frutos estão em nós. Só precisamos dar liberdade deles serem atuados. Porque se o Espírito Santo habita em mim, na hora que eu precisar enfrentar uma situação, e vem a carne, a alma, aquele sentimento de opa, lembra? O Espírito Santo está aqui, eu não posso. Eu preciso ter fruto do Espírito na nossa vida, revestimento. Nossa vida glorifica a Deus na terra. Então, é de importância muito grande estarmos nele. Deus confiou em mim, confiou em você, irmãos. Essa casa na rocha, para que as pessoas possam enxergar em nós o Deus que nós servimos. E quando as pessoas olharem para mim e para você, eles possam ter desejo, eles possam admirar as nossas vidas. Antigamente, eu me lembro que o cristão, quando a gente via na rua, irmãos, eles eram identificados por uma saia comprida, um cabelo comprido, um terno, uma gravata. Então a gente olhava e a gente falava assim, aquele ali é crente. Hoje, nós estamos de calça comprida, cabelo cortado, os irmãos não usam mais gravata e terno, não é?
Nós estamos misturados no meio do povo, só que as nossas atitudes não são iguais. Não pode ser igual. Como que eles vão nos identificar? Como que o mundo vai identificar que eu sou do Senhor? A partir do que eu faço, a partir do que eu falo. Nós estamos encontrando hoje, irmãos, muita dificuldade de evangelizar por aí. Concordam comigo? Não é verdade? Quando a gente vai evangelizar uma pessoa, as pessoas dizem assim: não me fala de crente, pelo amor de Deus. Tem um que deve para mim e não me paga já há anos. Tem um que mora do lado da minha casa e fala cada palavrão que eu não sou cristão e não falo. Como nós identificamos um cristão hoje? Se nós estamos nos comportando como tais, como as pessoas que não servem a Deus, que não se diz filho de Deus. Como, irmãos? Uma casa estruturada na rocha. Olha só, rocha, Jesus Cristo. Ele é a rocha. Eu sou uma casa, você é uma casa. Vamos nos reestruturar em Cristo. Eu estava aqui enquanto o grupo de louvor estava cantando. Eles cantaram a música de Maria e na minha cabeça eu fui lá na mulher samaritana. Não sei porquê, mas eu falei: opa, esse hino não é da mulher samaritana, esse hino é de Maria. Mas eu, na hora que estava aqui viajando no Espírito, viajando na palavra, eu comecei a pensar: não foi a mulher samaritana que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou a mulher samaritana. Foi ele que foi lá, porque ele disse assim: eu precisava estar aqui, eu precisava passar por aqui. Então, não foi você que encontrou Jesus, foi ele que te encontrou, foi ele que me encontrou. Somos encontrados dele, então ele dá a palavra para sermos pessoas melhores. Ele nos dá o Espírito Santo para nós estar ligado com ele e entendermos qual é a vontade dele para a nossa vida. Amém?